Olá, queridos alunos! Meu nome é Marina Borges de Freitas, sou professora de Penal e Processo Penal e hoje vou dar continuidade e também finalizar a parte de crimes da Lei de Drogas. Na aula anterior eu nem me despedi de vocês, né? Então agora eu peço já desculpas. Agora eu começo assim direitinho aqui, iniciando, dando meu oi. E também dizendo que eu vou falar o artigo do crime, né? Especificamente do artigo 39. Vou falar dos aumentos de pena, né, do artigo 40, os aumentos de pena genérico da Lei de Drogas, e vou finalizar essa aula. E aí depois, se for interesse de vocês, eu pensei de trazer algumas questões relacionadas a esses crimes, relacionados à Lei de Drogas. Mas eu preciso do retorno de vocês, então comentem bastante se vocês querem questões, se às vezes preferem outros temas também. Eu tô aqui para isso mesmo, tá? Então vamos lá pra gente finalizar os crimes em espécie da Lei de Drogas com o artigo 39. Condução de embarcação ou aeronave sob influência de droga. Então vamos lá. Conduzir embarcação ou aeronave após consumo de drogas expondo dano potencial à incolumidade de outrem. Perceba, gente, que diferentemente dos outros crimes que eu trouxe até aqui, de todos os outros crimes da Lei de Drogas, a gente sempre estava diante de quê? De crimes de perigo abstrato. Então, era uma construção legislativa desse perigo. Construi-se, o legislador determina que é uma situação que gera perigo, independente se provar no caso concreto que gerou perigo ou não. Aqui no caso não. Para ser crime, precisa comprovar que essa condução sob efeito da droga expôs outrem a perigo. Por isso que é um crime de perigo concreto. Inclusive o único da Lei de Drogas que é um crime de perigo concreto. O exemplo, né, a pessoa ela faz uso da droga e depois conduz essa aeronave, conduz essa embarcação, mas assim, ela ingeriu uma quantidade pequena e ela não teve as suas condições psíquicas, né, ou motoras influenciadas pelo uso da droga. Ela não está expondo a coletividade, a saúde pública, portanto não é crime, porque é um crime de perigo concreto, tá? A pena, no caso, é de 6 meses a 3 anos. Aí você pode cassar, né, além da apreensão do veículo e da cassação da habilitação pela duração da pena. O crime é qualificado se for em caso de transporte coletivo. Então, na condução do meu transporte privado ali, eu tô sob o efeito da droga, eu tô cometendo crime, tá? Mas aí eu tô cometendo o crime do caput do artigo 39. O parágrafo único fala que quando é transporte coletivo de pessoas, é a modalidade qualificada, tá? Então, são de 4 a 6 anos a pena. O conceito de embarcação e o conceito de aeronave é trazido por outras legislações. Eu vou ler os dois aqui, mas é questão de conceito, é saberem o que é para a lei aeronave, o que é para a lei embarcação. Então, a embarcação é trazida pela Lei 9.537 de 97, que é qualquer construção, inclusive plataforma flutuante, e quando rebocada, as fixas, sujeita à inscrição na autoridade marítima e suscetível de se locomover na água, por meios próprios ou não, transportando pessoas e cargas. E a aeronave, tradução aí da Lei 7.565 de 86, é todo aparelho manobrável em voo, que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas aptas a transportar pessoas ou coisas. São descrições técnicas, né? Para você ver se de fato está incorrendo no crime, tem que estar dentro da tradução de embarcação ou aeronave. Não tem a ver com a direção de automotor não é a mesma coisa que o crime de direção de veículo automotor. Porque se você ingere drogas ilícitas e dirige um veículo automotor, você está incorrendo no crime do CTB. É outro crime, é outro tipo penal. Aqui é se você ingere a droga ilícita e está dirigindo embarcação ou aeronave. Também são conceitos técnicos, tá? São meios de locomoção e para você saber se incorre em um ou em outro, seguir as descrições técnicas de um e de outro. É uma ação penal pública incondicionada. Lembrando que, como eu narrei para vocês, a forma qualificada é o veículo de transporte de passageiros e é aí que se analisa se vai ser competência da Justiça Federal ou não. E aí eu já dou uma dica para vocês, gente. Regra de competência e processo penal é um tema que costuma causar muita dúvida nos alunos. Então, se vocês têm interesse desse tema aqui, também comentem aqui para mim, que eu posso trazer uma aula só para falar de competência processual penal. Não é difícil. Vou trazer uma aula aqui que eu prometo tentar simplificar ao máximo o tema com vocês, tá bom?
Mas vão falando aí nos comentários o interesse de vocês. Com isso, eu finalizo os crimes em espécie. E para a gente finalizar essa minha proposta, que era a temática era os crimes da lei de drogas, eu vou trazer os casos de aumento de pena do artigo 40. Aí a gente finaliza essa aula e também finaliza esse bloco de aulas aí que eu me propus a falar dos crimes da lei de drogas. Então, o artigo 40, ele vai trazer algumas causas de aumento de pena, tá? Então, são casos que, no caso concreto, eu vou aumentar a pena em 1/6 a 2/3. Eu vou ler todos os incisos, tá? Aquela leitura bem simples da letra da lei. E depois eu vou fazer os comentários com vocês. Eu acho que desse formato fica melhor. Então, inciso 1, eu vou aumentar a pena em 1/6 a 2/3 quando a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. 2. O agente praticar o crime prevalecendo da função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. 3. Quando a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, estabelecimentos de ensino ou estabelecimentos hospitalares, de sede de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recinto onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas, ou da reinserção social de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Esse inciso 3 tem bastante comentário, mas vamos continuar, depois eu faço os comentários de todos. 4. O crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. 5. Caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre entes do Distrito Federal. 6. Sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente, ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuído, suprimido a sua capacidade de entendimento e determinação. E, por último, o agente financiar ou custear a prática do crime. Vou ter observação de todos os incisos, não se preocupem. Inciso 1, a gente fala da transnacionalidade. A transnacionalidade é muito interessante porque não se exige, no caso concreto, que se tenha avançado a fronteira. Então, por exemplo, ao analisar a natureza, ao analisar a procedência da substância, as circunstâncias do fato, eu posso ter uma interceptação telefônica que comprove que aqueles agentes tinham o intuito de avançar a fronteira. Então, eu estou falando de um crime que vai ser na modalidade majorada, vai ser um crime majorado pela transnacionalidade, mas que não, de fato, transpôs a fronteira, tá? Não precisa dessa transposição. Isso aí é o conteúdo da súmula 607 do STJ. Aí se analisa a competência da Justiça Federal. Eu vou falar para vocês sobre essa competência na aula específica de competência. Vamos ver aí se tem interesse, né? Às vezes os editais que vocês estão se preparando não caem essa temática, e eu me preparo para outras aulas. Por isso que é muito importante o comentário de vocês. E a droga, perceba, para ter esse crime da transnacionalidade, a droga ela precisa ser ilícita nos dois países. Se no país de origem ela é ilícita e no país de destino não, a gente está falando de tráfico, mas não do tráfico transnacional, que se exige que nos 2 ou mais países a droga seja ilícita. Com relação ao inciso 2, vale lembrar que não é tráfico majorado se eu tenho a função pública simplesmente. Então, eu sou um servidor público, uma servidora pública, por exemplo, e eu cometo crime de tráfico. Não é por isso que eu estou cometendo a modalidade qualificada. Claro que eu, enquanto agente público, eu vou sofrer sanções penais e sanções administrativas. Não é esse o ponto. Mas na esfera penal, eu vou estar cometendo crime de tráfico. E eu ser servidor público é muito diferente. Aqui, a modalidade é majorada. Enquanto eu, detentora de função pública, eu utilizo da minha função, ou no caso, desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda e vigilância, para cometer o crime. A gente consegue vislumbrar de forma mais fácil o agente policial, por exemplo, porque ele está ali mais próximo daquela situação de traficância, e ele pode usar a sua função pública, usar da sua facilidade para cometer o crime de tráfico. Aí sim, a gente vai estar diante de um tráfico majorado pela prevalência da função pública. Não é porque ele é servidor público, não é porque ele é detentor de função pública e pratica tráfico que o crime é majorado, não. Ele tem que se utilizar da função pública
para que o crime seja majorado, tá? Em relação ao inciso 3, perceba que é um rol taxativo, tá? Então lá fala hospital, fala estabelecimento prisional, estabelecimento de educação, é um rol extenso e é um rol taxativo. Outras entidades que não estão ali fala até de estabelecimento, né, de diversão, espetáculo. Se não tiver no rol, não é um caso de tráfico majorado, tá? O rol é taxativo. E o que acontece? É tanto dentro desses estabelecimentos quanto externamente. E independente ou não de eu me direcionar àqueles frequentadores ali. Então, eu posso responder por um crime de tráfico majorado, porque eu pratico tráfico nas imediações de uma escola, mas eu nem me direciono aos alunos. Isso aí é o indiferente, tá? Em relação aos transportes públicos, excepcionalmente, não basta estar nas imediações. Para o crime ser majorado pelo transporte público, tem que ter sido cometido no seu interior. E é fácil memorizar isso porque é difícil, né, pensar na prática um crime praticado nas intermediações do transporte público. O transporte público, pela sua característica móvel, né, tem que ser, ele excepcionalmente exige que seja praticado em seu interior. Em relação aos estabelecimentos prisionais, tanto o terceiro, que adentra o estabelecimento prisional levando a droga, quanto o preso que recebe a droga para poder cometer o tráfico ali dentro ou não, estão dentro do crime de tráfico majorado. Não é só o terceiro e não é só o preso que se destina, tá? Ambos. O inciso 4 vai falar da arma de fogo. E é interessante esse ponto, porque a arma de fogo ela tem que estar ostensiva, tá? Então, eu, enquanto o agente, o indivíduo que pratica o tráfico, eu tenho que usar aquela droga ali, como diz a lei, para ser um mecanismo de poder amedrontar, intimar a coletividade como um todo. Por isso que se fala daquele armamento ostensivo. Não é apenas a prática aí a utilização da arma. Essa violência ela tem que ser ostensiva, ela tem que amedrontar, intimidar a coletividade como um todo, tá? E aí muito se falava se você pode responder enquanto indivíduo pelo tráfico, majorado pelo uso extensivo aí da arma de fogo e pelo crime de posse ilegal, porte ilegal, perdão, de arma de fogo, quando esse porte foi ilegal. E aí se decidiu, o STF, que não é uma determinação genérica, não é uma determinação absoluta. Tem que se analisar o caso, tem que se analisar o desígnio. Tinha desígnio ali das condutas distintas? Ele tinha o dolo tanto do porte ilegal quanto de usar a arma ostensivamente na prática do tráfico? Aí ele responde pro concurso. Se não, não tem como ter o concurso. Então não tem uma regra absoluta. Você vai analisar o caso concreto. Outra observação que merece é o inciso 5, que vai falar da interestadualidade, tá? A interestadualidade do tráfico não contempla, tá, a intermunicipalidade. Muito se levantou no início essa dúvida. Se o tráfico intermunicipal seria um caso de tráfico majorado, e não é, tá? Lembrando que você pode acumular, tá? A majorante da interestadualidade com a internacionalidade do delito. Não tem problema, é possível essa acumulação de majorantes. Eu, inclusive, trago aí um julgado para vocês. E da mesma forma, tá? Não é necessária, é desnecessária essa efetiva transposição. Você pode analisar o caso concreto e perceber que havia esse intuito, que era um tráfico tipicamente interestadual, mesmo que não tenha, de fato, avançado a fronteira aí do Estado. O inciso 6, ele fala da criança e do adolescente, dessa majorante pelo envolvimento de criança e adolescente. Aqui é muito interessante a gente lembrar que vai ter essa majorante tanto se a criança ou adolescente for o destinatário, tá, da droga, quanto se a criança ou adolescente ele participar, né, em concurso ali de agentes com o tráfico. Ele não vai responder pelo crime, vamos lembrar que ele vai estar às disposições dele do ECA, mas aquele indivíduo maior de idade que inseriu, que praticou o tráfico com o menor vai responder não pelo tráfico simples, mas pelo tráfico majorado, tá? E para finalizar esses incisos, a gente tem o inciso 6, que é a majorante pelo custeio. E isso dá uma dúvida danada. Quem viu minhas outras aulas, viu que o concurso de agentes para financiamento do tráfico é um crime. O financiamento do tráfico é outro crime.
Aqui, não é quem financia tráfico de terceiro. Eu, quanto indivíduo, financio um tráfico de terceiro, eu estou cometendo o crime de financiamento do crime de tráfico de drogas. Aqui eu, enquanto participante do tráfico, igual eu falei, é um desdobramento natural. Se eu estou participando daquela atividade delitiva, é natural que eu empregue, que eu invista dinheiro ali. E isso é esperado, mas eu não estou cometendo tráfico simples, eu vou estar cometendo a modalidade majorada. Então, ele vai incidir sobre os casos de autofinanciamento do tráfico. E não aqueles casos que a gente estudou, do financiamento do tráfico de outros agentes, tá? Que é até um crime mais grave, né? Com penas maiores do que o crime de tráfico. Então, gente, com isso eu encerro. Eu encerrei não só essa aula, que eu trouxe o artigo 39 também, as causas gerais de aumento de pena da lei de drogas, mas eu encerro toda essa temática que eu trouxe aí com essas, salvo engano, 5 aulas, né? Que eu trabalhei todos os crimes e também os causas de aumento de pena da lei de drogas. Foi um prazer trazer essa temática, iniciar o canal com ela. E eu espero que vocês aí comentem bastante e tragam sugestões de outros temas pra gente continuar aí nessa empreitada, tá bom? Então, um forte abraço, aguardo vocês nos comentários. Até a próxima!